A paz, irmãos, irmãs, bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando mais uma jornada, mais um dia, mais um dia, Senhor. Pedindo a bênção do Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Estamos aqui, a família conservadora, né? Mais uma vez, para agradecer a Deus, graças a Deus que somos conservadores, né? Conservados pelo Espírito Santo, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, agradecemos, te bendizemos, te louvamos, te damos graça por tudo. Pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Glórias e louvores a ti, Senhor. Amém. O Elcio vai dar bom dia para os irmãos. Bom dia, graça e paz. Hoje eu estava lá fora, tá fresquinho, choveu à noite, uma chuvinha leve. Choveu? Levinha, uma chuvinha leve. Tá molhadinho, fresquinho, gostoso. Nós estamos agradecendo a Deus por essas chuvas que estão acontecendo, né? Que é bom, as plantas agradecem, a roça agradece. Vamos orar, pedir para Deus. Sim, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, mais um dia, né? Hoje é uma quinta-feira, 19 Já? de fevereiro. Meu Deus. Nós te louvamos, te agradecemos pela nossa live, pelo nosso momento de oração, pedindo que o Senhor estenda sua mão poderosa sobre nossas vidas e que o Espírito Santo venha nos ajudar, o Espírito Santo venha nos ensinar a palavra, venha nos conceder sabedoria do alto para que nós possamos ministrar sua palavra com sabedoria do Espírito Santo, não nossa sabedoria. Enche-nos, Pai, enche-nos. Colocamos os irmãos, daqui a pouco nós vamos falar os nomes das pessoas que estão aqui precisando de oração, do nosso caderno, colocando nossas crianças, nossos netos, filhos, sobrinhos, todos na mão do Senhor, pedindo que o Senhor, a boa mão do nosso Deus Todo-Poderoso, possa guardar eles, esteja conosco no nosso trabalho, esteja com os caminhoneiros, com as pessoas que estão na estrada, guardando, protegendo, tantas pessoas, tantos acidentes estão acontecendo nesses últimos dias, mas nós entregamos todos nas mãos do Senhor, Sim, nosso Pai Deus amado. Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, Coloca na nossa boca palavras, Pai, de sabedoria do alto, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Irmãos, hoje, a gente estava procurando uma palavra aqui. Eu gosto de pegar a palavra aleatória quando a gente está na live. Por quê? É o maná diário, né? Porque é um maná diário, você pega, lê. Aí eu abri Isaías 10, a Célia ali, nossa, olha o 11, que lindo, então será o 11. Isaías 11, ele vai falar, a gente sabe. O reino do Messias é pacífico e próspero. Nós sabemos que o profeta Isaías é um profeta messiânico. Tudo que ele previu a vinda de Jesus Cristo, havia 800 anos antes de Jesus, né? E ele já tinha a profecia messiânica. E a Célia vai ler. Que lindo, né? Eu fico pensando assim, um profeta, mais de 500, 800 anos, quase 800 anos. Mais de 500, vou falar, porque a gente não tem o certo, É de né? 700 a 800. Então tá, mais de 700 anos, né? O profeta Isaías profetizou a vinda do nosso Jesus. Aí as pessoas falam, nossa, mas não tem nada a ver o Antigo Testamento com o Novo. Tem tudo a ver. Tudo faz parte, né? Toda a Bíblia aponta para Jesus. Olha que lindo. Toda a Bíblia. Né? Como que ele fala tão completo, né? Assim, tão perfeito da vinda de Jesus. Até o profeta Balaão previu a vinda de Jesus. É lindo, né, meus irmãos e irmãs? Eu falo como nosso Deus é maravilhoso. Aí fala assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Ana, bom dia, Ana. A paz, irmã. Nós estamos falando aqui no profeta Isaías, capítulo 11. O reino do Messias é pacífico e próspero. Nós estamos falando que ele veio, né, 700 anos falar do nosso Cristo. É muito lindo, né? 700 anos da vinda de Jesus, ele já profetizou sobre Jesus. Que Deus abençoe sua família.
E fala assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia, a ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntos, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. Como o boi, e brincará a criança do peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se lhe fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Até aí, tá bom? Nelson, que lindo, Deus. Vou ler mais um, por quê? Porque da raiz de Jessé, que é Jesus Cristo, ele vai falar, e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. A gente sabe de onde veio Jesus, que você vai seguir na genealogia de Jesus Cristo, que é a raiz de Jessé, de longe que vem Jesus Cristo. E ele, aqui está falando da segunda vinda do Senhor. Ele veio quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos. Quando ele voltar, que terá o julgamento, como a palavra fala, aí não haverá mais choro nem ranger de dentes. E aí nós vamos aí é o mundo pacífico, e aqui é importante que não está falando só de homens, né? Está falando de animais. A gente sabe que a cadeia alimentar dos animais, como que funciona, né? Os carnívoros, né? Do maior para o menor, os predadores, né? E não haverá mais isso. Não tem isso. E aqui, num contexto geral, é a pacificação do mundo. Não haverá mais guerra, não haverá mais doenças. Não haverá mais dor nem pranto. Né? Você pode meter a mão no buraco com cobra, não vai te fazer nada. Não haverá. Então não tem. Mais noite ali, não. Será uma coisa muito, muito bonita. Tem um louvor que fala, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum temor. Ah, é lindo, Deus, não haverá mais noite, não haverá mais medo, nem pranto, né? O sofrimento não vai existir mais no nosso meio. Oh, glória a Deus, como Isaías é lindo, né? Ele vem profetizar sobre o Messias, sobre o que ele tem para nós. É o que nós esperamos realmente, né? De coração, é o que a gente deseja, é a vinda do nosso Senhor. Quando todos nós seremos levados. Ouça o que está acontecendo, já está voltando o povo de Israel. Deus está falando que os povos que foram dispersos de Israel ia se dispersar, e dispersaram mesmo. Na Segunda Guerra Mundial, tentaram exterminar aquele povo, né? E o povo se espalhou pelo mundo, e agora eles estão voltando. Por quê? Porque há uma profecia. Bom dia, Edna, Pai do Senhor Jesus. Edna, paz, irmã, há uma bom profecia dia. sobre isso. E agora, entre as nações, e levantará um pendão entre as nações, e juntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra, e desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá
serão desraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Então a gente sabe que esses povos sempre viveram em guerra constante, permanente, e não vai ter mais isso quando ele voltar. Os povos voltarão, já estão voltando para Israel, para ficar todos juntos, né? O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e moverá sua mão contra o rio com força do seu vento e ferirá, ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com os sapatos. E haverá caminho planos para os resíduos, o resto do seu povo, né? Caminho planos que restaram. Olha que lindo. E dirás naquele dia, estou no 12 agora. E dirás naquele dia, graça te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolastes. Eis que Deus é a minha salvação. Sabe por quê, irmão? Porque a maldade vai se explicar. Se você for ver no capítulo 10, no final, ele vai falar que os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó. Então a gente sabe que o povo sempre foi um povo pervertido, né? Povo pervertido de várias maneiras. Se volta contra o Senhor, buscam outros deuses, outras práticas religiosas, trocam de nações, casam-se com mulheres estrangeiras, murmura, faz tudo que não presta. Mas ele está falando que haverá resíduos, ou seja, vai sobrar alguma coisa que presta. Vai sobrar um povo bom. Ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Olha, um resto. Porque uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Os maus, a todas as pessoas que eu falei, que eu coloquei aqueles adjetivos, eles serão mortos. Deus vai acabar com ele, vai ser exterminado. E vai sobrar um restinho. Um resto. E sabe o que o resto está falando aqui, no 12? Deus é louvado por haver restaurado o seu povo, o resto, né, irmãos? E ele fala assim, e dirás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda te iraste contra mim, e a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, é meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas da fonte da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus efeitos entre os povos. Contai, quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, e habite de Sião, porque grande é o santo de Israel em meio de ti. O Senhor está no nosso meio. Valdete, bom dia, com alegria, Deus abençoe seu dia, irmão. O Senhor está no nosso meio, isso que é importante. O Senhor está no meio de ti. Proclame a todos os povos a grandeza do nosso Deus, irmãos. A gente não tem que ter vergonha, não. Você viu lá no carnaval, colocaram a gente em lata de conserva. Graças a Deus que nós somos conservados, né? E quem colocou isso teve uma péssima ideia, se ferrou. Sabe por quê? Porque a maioria é conservador, sim. Nós somos conservadores, nós somos povo, queremos continuar assim. Povo de Deus, queremos e iremos continuar dessa forma. Se Deus quiser permitir, né? Cheio do Espírito Santo, né? E aqui fala assim, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus efeitos entre os povos. Cantai, quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Grande é o Senhor no nosso meio. Não temos que temer, não, irmãos. Só temos que confiar e entregar. O povo do Egito, quando eles foram retirados do Egito, de escravo, 400 anos,
por Moisés, quando eles entraram como que fala? Quando eles estavam no deserto, indo para a terra prometida, irmãos, eles sabiam só murmurar. Deus abençoava, dava tudo para eles. Eva, bom dia, coleguinha. Quando eles estavam lá no deserto, eles tinham acabado de ver o mar se abrir, eles atravessar, o resto do exército do Egito todos morrerem ali. E logo depois eles começaram a murmurar. E eu estava lendo que 10 vezes eles murmuraram. E por isso Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Nós estamos indo em caminho à terra prometida. Nós estamos caminhando para a terra prometida. Então que a gente aprenda com esse povo que saiu do Egito, que a murmuração não vai deixar a gente entrar na terra prometida. Né? Tirar dos nossos lábios a murmuração. Louvai, cantai ao Senhor, bendizer ao Senhor por tudo. Dai graças em todo tempo e em todo momento. E o Senhor vai permitir que a gente entre, né, na terra prometida, como ele deixou Caleb e Josué entrar, em uma geração nova, uma geração que não nasceu escrava, né, uma nação que nasceu sim no deserto, mas não escrava. Nasceu livre. Então, aquela nação jovem, aquela nação livre entrou, mas o povo que era escravo lá do Egito, nenhum deles entrou, a não ser Josué e Caleb. Então a gente tem que prestar atenção na palavra, ler tudo o que está acontecendo na palavra, aprender com isso, que as murmurações só trazem destruição. A destruição da Babilônia aqui no capítulo 13 de Isaías, ela foi vista como um exemplo de juízo de Deus sobre orgulho e a injustiça. A Babilônia representa o poder do Maria, bom dia. Eva, Maria, Edna. Como que fala? Do opressão, aquela opressão que hoje, e idolatria também. E hoje nós podemos ter os paralelos dessas situações da seguinte forma, onde o poder e ambição humana levam à opressão, à injustiça, né? Escravidão. Capítulo lembra que Deus ele é soberano e ele julga as nações, ele julga esse sistema e ele julga quem se opõe a ele. Deus julga. Ah, mas não acontece nada, não dá nada não. Pode esperar para você ver o que acontece com eles. Ele está falando assim que no capítulo 11, que ele vai varrer a Babilônia. Nunca mais vai morar ninguém lá. Sandra, paz, irmã. Bom dia, Sandra. Deus, ele levanta os medos para destruir a Babilônia, no versículo 1 do 11 que eu estava lendo. No dia do Senhor está descrito como um dia de terror e destruição. E a Babilônia será devastada e nunca mais será habitada. Isso daqui é a palavra de Deus. Quando que vai acontecer? Só esperar para ver. Quem tiver ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vemos hoje opressão de todas as formas. Eu estava pensando num povo escravizado, oprimido, que tem um governo que determina um corte de cabelo, por exemplo. Mulher só pode cortar o cabelo desse jeito e homem desse jeito. Pronto, acabou. É igual a mim e acabou. Aí as pessoas não têm o livre-arbítrio de fazer nada. Nem o que quer comer não pode escolher. Existem. E não são um povo só, são vários povos. Mas uma coisa... Existe povo, peraí, que nem um rei vai determinar tempo, porque daí eles não têm nada. Eles vivem uma fuga constante do quê? Da miséria, da desolação, da doença, da fome, da sede. Povos inteiros. Enquanto se gasta milhões não, vou falar trilhões de dólares em armamento bélico e arma e bomba e tudo para a destruição
trilhões de pessoas morrem de fome, de sede, de doenças que já podia ter sido erradicada, tá? De desnutrição. Eu vejo essas crianças aí morrendo de desnutrição porque não tem o que comer. Aí tem uma gota no oceano, né, que são a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira, alguém que ajuda, mas é pouco. Mas está ajudando. E o que nós podemos fazer, irmãos, é orar, pedir a Deus, né? A mão poderosa. A boa mão do como Senhor. Ele sempre foi com todos os povos, né? Como Ele sempre esteve presente em todos os momentos, o nosso Deus não nos abandona. Ele é um Deus presente, por isso que fala, eis que Deus é a minha salvação. A gente tem que ter essa certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. O nosso Deus é que controla todas as coisas, todas. Nós não entendemos o porquê. Nós não sabemos o porquê, né? Eu sempre perguntava assim, nossa, por que destruiu Jericó? Né? Por que eles entraram e destruíram o povo todo, mataram as crianças, todo mundo? Porque eles eram povos, irmãos, que não obedeciam a Deus, nunca quis saber de Deus. Eles adoravam outros deuses, queimava até crianças. Era uma coisa assim muito, sabe assim, lá era um lugar só de idolatria, de maldade. Um destruiu o outro. E por isso que foi destruído. Depois você vai lendo as palavras, você vai entendendo o porquê. Porque você fala, nosso Deus é maravilhoso, é misericordioso. Por que deixou acontecer isso? É por isso, porque é um povo que se afasta do Senhor todos os dias, que adoram outros deuses, Deus dá o alimento, Ele coloca como se outro Deus te desse, né? Deus te dá a cura e você vai lá e agradece a outro Deus. Isso daí, irmãos, traz a destruição. Mas nós que confiamos no Senhor, que nós temos essa confiança, que nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle dele. Fala, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, Ele é a nossa força, é o meu cântico e se tornou a minha salvação. Ele é a nossa salvação. O mundo pode estar do jeito que está, vivendo do jeito que está, mas nós somos separados, selados para viver a vida eterna junto com Ele, né? Nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E isso ninguém pode tirar de nós, né? E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, dai graças em todo tempo, em todo momento, sem murmurar, sem ficar... sabe, tem gente que acorda já murmurando, que não sei o que, tudo reclama. Se faz calor, tá calor, se chove, tá chovendo, se tem que trabalhar, vai trabalhar, se não tem, reclama. Então isso daí afasta, né, a gente da presença de Deus. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus efeitos entre os povos, falai daquilo que Deus faz na nossa vida, né? Dá testemunho aonde você for, aonde você estiver, fala para alguém que está precisando, fala de uma palavra, fala o que Deus tem feito na nossa vida, como o nosso Deus age. Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, né? Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel em meio a ti. O Senhor está no nosso meio. Não estamos sós. Não tenham medo, irmãos, de ser afrontados. Não tenham, porque isso vai acontecer. É bíblico. Fala que nos últimos tempos o coração de muitos se esfriarão. As pessoas se afastarão cada vez mais do Senhor. Vai ser uma raça ruim, né? Vão vir contra os que são do Senhor, realmente vão vir. Sabe o que eu penso? E a gente tem que estar firme no Senhor. Eu penso que conforme vai crescendo as nações e o número de pessoas, e as pessoas vão piorando,
piorando em todos os aspectos, e os outros vai vendo, que bobeira, né? Você é igual a eles, e aí vai ter aquele, como que fala quando a gente vai? Influência. Você vê hoje quantos influenciadores tem aí, influenciador, olha o nome, vê se isso é profissão, influenciador de porcaria, de coisa errada, aí tem muitos. Tem gente boa, muitas pessoas boas, muitos influenciadores bons. Aí nós temos criador de conteúdo na internet, conteúdo de lixo, a maioria, conteúdo de lixo. Gente sem vergonha ensinando que não presta, muitos. Agora, tem alguns bons, poucos bons, né? E isso, irmãos, quando você joga uma coisa na rede, você está falando para o mundo todo. E o que você falar aqui não volta atrás, você não pode apagar. Mesmo que eu apagar essa conversa agora que eu falei, vocês 6, 7, 8, 20 que estão assistindo, vocês já ouviram, entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O Deus Todo-Poderoso está em cima, aqui que ele está falando, daqui de cima. Eu controlo Bom dia, tudo. minha irmã. Eu controlo tudo. Ele está de olho até em Satanás, que ele está falando aqui, lá no 14, que esse que caiu na terra como uma estrela, para matar, roubar, destruir, prejudicar, o fim dele, eu vou subir no mais alto das nuvens e eu vou derrubar ele e ele vai ser lançado, serás levado ao inferno mais profundo do abismo, né? Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, esse é o varão que fazia estremecer a terra. É esse? Não. Com a ruína dele, aqui é uma pergunta. Se eu não ler com pergunta, a gente vai pensar que é outra pessoa. É esse, aquele poderoso que fazia estremecer a terra? Quando Deus coloca a mão, é igual o testemunho de ouvir uma pessoa que entrou na igreja possessa. E só no mundo espiritual que ele via. Aí ele viu um anjo magrinho lá, viu aquele homão, aquele demônio imenso. O anjo magrinho veio em frente dele, só deu um golpe nele, só ele falou, gente, mas cadê o meu? Não tem poder nenhum, então eu não vou querer mais ele não, vou servir esse Deus aqui, todo poderoso. É dessa forma, eu estou só contextualizando com uma história que eu vi no YouTube. Agora, o que é mais lindo de tudo isso, irmãos, Isaías, né, lá no capítulo 54, versículo 17, ele fala assim, conexão lenta, olha ali. O Isaías 54, versículo 17, ele fala assim para todos nós, ó, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele está presente na nossa vida. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. É a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Confia em mim. Não importa o que estão falando, o que fazem contra você, nenhum mal te sucederá. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então larga, confia em Deus, não fique sabe assim, preocupada, com o que os outros pensam. Fique preocupada com o que Deus pensa de você. Deus te conhece, né? Ele nos conhece. Deus, Ele sabe o nosso coração, Ele nos conhece, Ele sabe a nossa essência, é o único que conhece. Então, o que as pessoas falam de nós, deixa para lá, né? Coloca na mão do Senhor e fala, Pai, está aí nas tuas mãos. Ele é o nosso auxílio, é a nossa força, nosso Deus bem presente. Então, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que quiser levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. É a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. É muito, muito bom saber que temos um Deus tão grande, tão poderoso. E nele podemos confiar, né? E a gente não pode confiar no homem não, irmãos, né?
Nem deve, nós mesmos. Nem pode, nem deve. Nem nós mesmos nos conhecemos. Mas o Senhor nos conhece. Sabe, conhece por inteiro cada um de nós. Só Ele. Então Ele sabe o que nós necessitamos. E se somos servos dele, Ele vem em nosso auxílio, está presente. Né? Basta que a gente não murmure, que a gente louve, né? Louvar o Senhor é muito bom. Quando você não saber como orar, começa a louvar. Louve. Né? Fala, Senhor, quero te entregar um louvor hoje, te agradecer, te benzer. E o teu dia vai ser transformado. Confiança, irmãos, né? Quero agradecer a Deus, porque a irmã lá de Tirapuã, que a gente estava orando, graças a Deus, falou que está bem melhor, a Joelma. E a gente continua entregando ela na presença de Deus Todo-Poderoso, tá bom? Graças nós te damos. Nós vamos entregar também o Juninho. O Juninho é um moço que sofreu um acidente de moto, tem 18 anos, está na UTI. A mãe dele pediu oração e nós estamos aqui orando pelo Juninho, ele é aqui de Patrocínio. Que Deus Todo-Poderoso coloque a mão sobre ele. A Emanuele está internada, sobrinha da Jéssica, sobrinha da Jéssica, da minha nora, está internada, uma menina de 8 anos. E a gente está orando por ela, pedindo que Deus Todo-Poderoso possa colocar a mão poderosa sobre ela, que ela possa sair de lá com saúde perfeita, curada, em nome de Jesus. A Márcia, a Rose, né, Zeli? Nós estamos orando pela Rose, pedindo que Deus coloque a mão poderosa sobre ela, cure, lave ela com sangue precioso da cabeça aos pés, libertando ela de toda enfermidade. A pastora Anice, a Eunice, o Márcio, a Letícia, com tumor no útero, a Joelma, nós já falamos, a Ângela, a Renata, estão fazendo tratamento, Enzo e Maria, os irmãozinhos, João Guilherme, o menino que está com câncer de 11 anos, a Ludinha, a tia da Teia, o Robson, que pediu para que a gente orasse por ele, o Valdete, né, da Van, que a gente está orando, ele também trabalha, né, dirigindo na estrada, pedindo a bênção de Deus, e que Deus guarde todos os caminhoneiros, todos que estão na estrada, abençoando, Senhor, coloca a tua mão poderosa, vai na frente, guardando eles, protegendo eles, livrando eles de todo o mal, nós te pedimos. O Márcio, que está fazendo tratamento nos rins, o Edgar com a ferida na perna, nós cremos que Deus já lavou a ferida, curou com sangue precioso, em nome de Jesus. E junto com eles, irmãos, todos os nomes que estão no caderninho de oração, que são tantos, e a gente vai entregando aqui na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo a cura, a bênção, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, o Senhor conhece cada nome que foi colocado aqui, cada nome que está no coração dos irmãos que estão na live, sabe que tem alguém necessitado de oração. Quero entregar minha irmã Cláudia, Senhor, na Tua presença, ela, o Eduardo, Senhor, toda a família dela, na Tua presença, pedindo que o Senhor renove toda a força, traga todo o vigor que a Cláudia necessita para continuar a caminhada dela, Senhor. Que ela esteja sempre na Tua presença, que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a vida dela, é o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, Pai Santo, obrigado por esse dia, pelo alimento que o Senhor coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo trabalho, pelo dom da vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, irmãos, igreja, todos te damos graça, Senhor. Amém, aleluia, amém? Aleluia. Zeli, hoje você vai trabalhar, né? Acho que sim. Você não vai dar aula hoje? Irmãos, então, é isso. Sandra, a Zeli que está aí é minha irmã de sangue, lá do Rio de Janeiro, carioca. Graças nós te damos por esse momento de oração, Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos, entregamos todas essas pessoas que a Célia falou. Estenda sua mão poderosa sobre todas essas vidas, Pai, segundo a sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós te louvamos e agradecemos pelo nosso momento de oração, que o Senhor estenda sua mão poderosa sobre nossas vidas, nos protegendo, nos guiando,
em nossos trabalhos, nossos afazeres. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada falar de novo. De nós, e todos dizem. Amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Ninguém vai agindo impedir. Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Deixa eu fazer a oração de novo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, e todos dizem Amém. Amém. É lindo essa oração, é maravilhosa. Eu falo, Deus, que a graça, o poder do Espírito Santo esteja sobre nós. É lindo. Amanhã, sexta-feira, né? De manhã vai ter live, mas está previsto um corte de energia das 11, meio-dia até às 6 horas da tarde aqui na nossa rua. Mano, nós vamos ficar sem força o dia inteiro. Provavelmente quase o dia todo. Então, às vezes, a gente não sabe se vai voltar à internet, como que vai ser. Mas eu acho que vai dar certo. É só na rua Rubens Alvarenga, tá? Acho que eles vão trocar poste, cruzeta, alguma coisa assim. Nós vamos ficar sem eletricidade desde que hora? Falaram que é do meio-dia às 6, às 17h45, mas não tem, assim... Então fazer tudo que tem que fazer cedinho. Tá bom? Então fique na paz do Senhor. Tá. Maria, paz, irmã, Deus abençoe vocês, todo o pessoal aí de São Sebastião do Paraíso. Estou com saudades de vocês. Graça e paz, fique na paz do Senhor. Edna Paz, Eva, Zeli, Ana, Sandra, Valdete, tem mais. Quem que eu não falei aí, meu Deus? A fotografia vai sumir, só fica dois aqui embaixo falei do celular. Edna, falei Maria. Quando o celular está na horizontal, não dá para ver os nomes, né? Só dá para ver dois, aí ele some. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Paz e graça. Dia.